Regi, vamos falar de Ferrari. Nossa expectativa, a expectativa de todo mundo, né, na verdade, desde o ano passado, estava em cima dessa estreia do Hamilton pela equipe. E a gente viu nessa corrida o Leclerc brilhando, né, conseguindo um terceiro lugar, primeiro pódio da Ferrari no ano, e o Hamilton ainda sofrendo. Tem salvação? Você acha que o Hamilton ainda se encontra na Ferrari? A pergunta de $1 milhão. Eu acho o seguinte, eu sempre apostei que o Hamilton, com aquela característica dele de liderar a equipe, liderar não é só na pista, né? Liderar uma equipe, e o Leclerc não tinha essa característica, eu sempre achei que ele fosse tomar conta da equipe, vamos dizer, depois de 5, 6 corridas. Tudo bem, já foram 5, mas ainda tem tempo. Mas o Leclerc passou a andar mais rápido do que andava, e ele é um piloto muito bom tecnicamente, tem 9 anos de Ferrari, sabe trabalhar ali dentro como se estivesse em casa, de fato ele está em casa. Então isso pode ter feito a diferença até agora. Só que o Hamilton, o que eu esperava dele? Um piloto, um sujeito, uma pessoa capaz de administrar isso muito melhor do que ele está administrando, né? Você viu que várias vezes ele, em treino, não tantas vezes, mas ele já andou na frente do Leclerc, ou então andava... Ganhou a sprint. Ganhou esse, pois é, o único piloto da Ferrari que, afinal, ganhou a corrida. Não vale para estatística, mas fez pole e ganhou a sprint. Então, eu achei que dali em diante ele fosse ir assim, explodir para frente, né? Mas o que acontece? Eu nunca vi o Hamilton baixar a cabeça assim. Aí o cara fala, mas o ano passado tomou pau do Russell. Não é verdade. Ganhou corrida também. Não é verdade. Era assim, se você for ver posições de largada, o Russell foi muito mais... largou na frente dele muito mais vezes. Mas ele administrava isso, estava aí na luta, estava na briga com o carro que tinha. Ele foi um grande responsável para a Mercedes se recuperar, que a Mercedes deu aquela caída monumental, né? Para ter um carro ruim mesmo, com Hamilton e Russell, 2 pilotos fortes. E ele foi um dos grandes responsáveis. Eu acho que mais até que o Russell. Pode até o Russell ter andado mais... É questão de idade também, né? De gana de um jovem piloto que tem qualidade, que sabe que tem muita coisa para fazer e vai lá. Agora, o Hamilton, eu sempre considerei que ele fosse capaz de administrar um momento meio ruim, mas já não foi no final do ano passado, né? Já não foi. Só que agora eu falei, vida nova, o cara está onde ele quis, está onde ele queria, o sonho de todo piloto. Então eu achei que ele fosse melhor do que está sendo até agora. Tem recuperação? Thiago, você tem que acreditar que tenha, né? É Hamilton, né? É Hamilton. Você sabe tem que acreditar que tenha. Eu estava ouvindo um conteúdo da Juliane Serrazoli, nossa parceira, nossa amiga aqui, também colaboradora do Automotor, do Anuário, e ela falava de um período que o Hamilton viveu ali em 2011, que ele também parecia perdido, inclusive fora da pista, né? Assim, o cara que estava meio mais pro pop do que para o esporte. Então, assim, que foi um momento de baixa e que ele se recuperou. Então, que pode ser que isso... Era um momento terrível, que ele estava, se eu não me engano, é quando ele estava com aquela namorada, né? Esqueci. Aquele namoro meio ioiô, né? Vai e volta. A Nicole Scherzinger. E que ela frequentava o boxe, que o Ron Dennis ficava danado com aquilo, não queria vê-la no boxe, né? E eu me lembro até de uma corrida em Valência, um erro bobo dele, que rodou, encostou no guarda-reio, perdeu a corrida que podia ser dele e tal. Então, essas coisas, naquela época a gente entendeu que era um desvio mesmo, como você disse, para o pop, né? Foi quando ele se juntou aos funkeiros ali. Né? E, se bem que agora tem o Neymar também na parada, né? Mas não é tão amigo assim. Mas, enfim, eles respeitam a mesma causa, digamos assim. Eu admiro o Hamilton até por isso, por ele defender causas. Eu acho que um cara, em qualquer esporte, o cara que alcança essa dimensão do Hamilton,
do Verstappen já, mas até daqui a pouco mais ainda, do que o Vettel alcançou, do que o Jack Nicklaus no golfe, do que o Pelé, o Ayrton Senna. Essas pessoas têm uma certa obrigação de olhar para o ser humano de uma forma diferente, sim. E defender causas. Eu acho que ele faz isso muito bem. E aí vamos esperar, Thiago, mas está difícil. Ele vai ter que lutar muito, 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 muito. E eu acredito que a equipe ainda põe a fé numa recuperação dele. Mas no momento, você vê os jornais da Itália não perdoam, né? Não perdoam, exatamente. E é isso, tem que ver também como é que ele vai administrar essa questão com a imprensa italiana, né? Porque dependendo do que você fala também, viram, por exemplo, agora ele usou uma expressão muito forte nesse fim de semana, né? Falando, eu preciso fazer um transplante de cérebro para entender como é que eu vou guiar esse carro. Eu não recomendaria esse tipo de declaração. Já vimos os pilotos, o Prost, por exemplo, sofrer bastante com esse tipo de coisa. Ele deu uma aliviada boa na declaração sim. Assim, maior dele, né? Que todo mundo perguntando, culpa nas entrevistas lá do Cercadinho, culpa da equipe, do carro. Ele falou, de jeito nenhum, culpa minha. Né? Não, isso ele tá sendo corretíssimo. Ele perdeu confiança nele. Pô. É um minuto para alguém virar isso aí numa manchete de jornal e o Prost nega até hoje que tenha chamado o carro de caminhão, né? Enfim, foi demitido mesmo assim. Você curtiu mais um corte aqui no canal Automotor por Reginaldo Leme. Se você quiser conferir os vídeos completos, eles estão aqui ao lado e também na descrição do vídeo.